uma visita muito delicada, a gente tem dito que foi uma escolha arriscada da Nancy Pelosi, inclusive que dividiu opiniões nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden publicamente disse que achava essa visita desnecessária, e o próprio Pentágono, há algumas semanas, quando do início dessa discussão, afirmou que seria uma visita que poderia trazer riscos à segurança, à geopolítica regional, como a gente sabe, uma região já bastante delicada por Taiwan, o Mar do Sul da China. Então, se por um lado a Nancy Pelosi insiste na visita como uma forma de mostrar força externa, reforçar a ideia de uma hegemonia vibrante, alinhada a uma agenda de valores, por outro lado, coloca em risco a estabilidade dessa região, porque fica à mercê de qualquer tipo de erro de cálculo, né? A diplomacia americana tem usado insistentemente essa expressão, porque diante de uma circunstância como essa, qualquer mínimo movimento pode ser interpretado de uma maneira equivocada, e isso pode elevar as tensões, culminando num enfrentamento. Nós temos visto agora, nas últimas horas, a China mobilizando militares para responder, de certa forma, simbolicamente, até o momento, a essa visita, e mais do que isso, já inclusive anunciou aí a proibição de importações de parte dos produtos vindos de Taiwan. Então, haverá retaliação, a gente ainda não sabe em que extensão, mas isso é considerado algo grave. Lembrando, Fabiola, que a Nancy Pelosi tem um histórico já de enfrentamento em relação à China. Nos anos 90, ela protagonizou uma polêmica envolvendo ali um ato na Praça da Paz Celestial, foi na época muito criticada. Depois disso, tem sido sempre entusiasta das sanções contra a China, foi contra a realização das Olimpíadas em Pequim, apoiou o boicote americano do Biden nas Olimpíadas de Inverno, tem sido vocal crítica da aliança sino-russa. Então isso tudo vem na esteira de um passado aí que já é bastante conturbado, Fabiola. Otto, como é que você enxerga essa viagem, né, a Taiwan? Você tem receio do que pode vir como resposta da China? A China tem razão em relação a isso dos Estados Unidos? Sua opinião? Olha, a questão de Taiwan, é claro que ela não é uma questão, como mesmo colocou a Fernanda, extremamente delicada, né? Quando começou, inclusive, a invasão russa sobre a Ucrânia, né, a questão de Taiwan reapareceu, né? Caças chineses fizeram sobrevoos, né, próximos à ilha, tudo meio como quase que um sinal do governo de Pequim com relação a, olha, não se metam no nosso quintal, né? É uma situação delicada. Eu, particularmente, não acredito que o ultimato chinês signifique qualquer tipo de ataque militar por uma série de razões, mas é claro que isso vai ter repercussões econômicas, né? Pode ter repercussões econômicas, e acaba também empurrando o governo de Pequim, que já tinha uma aliança tática com Moscou, né? Acaba aproximando ainda mais os dois. Só que para Biden, e aí a gente pensa um pouco na política interna, né? Para Biden pode ser uma boa notícia, da mesma forma que foi uma boa notícia o anúncio ontem do assassinato do líder da Al-Qaeda, né, o sucessor de Osama Bin Laden, o Al-Zawahiri, né? É uma notícia que essa notícia, a notícia da Nancy Pelosi, também pode ser pensado dentro de um processo de eleições nos Estados Unidos. A gente vai ter agora, até o final do ano, nos Estados Unidos, em novembro, as midterm elections, em que você vai ter uma renovação de parte do parlamento. Inclusive, os democratas podem perder a maioria na Câmara, né? O que pode dificultar bastante a vida de Joe Biden, que já está uma vida difícil por conta da inflação e da explosão dos preços. Ô Joel, você acha que há uma interferência dos Estados Unidos, que é o que a China reclama, né? De que os Estados Unidos o tempo inteiro tenta interferir na independência. Qual é o papel dos Estados Unidos nesse sentido, na sua opinião, Joel? Veja, o que está acontecendo agora, Fabíola, é o reconhecimento de uma realidade. Taiwan não é parte da China. No passado, tanto a China quanto Taiwan diziam ser a única China, né? Que todo outro território, no caso de Taiwan, era uma afirmação ainda mais ridícula, né? A maior parte do país não estava sob controle deles. Mas, ao passar dos anos, Taiwan vem cada vez mais reconhecendo, às vezes um pouco a contragosto, mas reconhecendo que ele é um país independente da China continental. E isso está ali, é um país que opera por outras regras, é um país que tem outras relações internacionais, isso está reconhecido. Alguém a sério defende que a China estenda seus braços e domine
Taiwan imponha sob o comando do Partido Comunista Chinês, que a gente sabe o que ele faz com as liberdades individuais, com a liberdade de expressão, com a democracia, como ele destrói qualquer tipo e sufoca qualquer tipo de oposição a ele, como tem feito, inclusive, em Hong Kong, que em uma época imaginaram que conseguiria manter alguma liberdade. Então não tem mais questão disso. É óbvio que Taiwan pode ser reconhecido. Os Estados Unidos visitar ali me parece bastante natural. E natural por quê? Porque a China é um país que, nos últimos anos, vem querendo participar cada vez mais e se considerar um membro em ascensão e talvez destinado, quem sabe, a tomar a primeira posição na nossa ordem mundial. Mas, para isso, vai ter que respeitar regras. E uma das principais regras, tem regras ambientais, tem regras de comércio, tem uma regra muito básica também, o respeito à soberania de outras nações. Isso, e ainda mais de uma nação democrática. Isso a Rússia provou que não tem, e a China agora também vai ser a prova, vai ser uma prova para ela. Eu acredito que estão falando muito, mas a gente não vai ver grandes repercussões, afinal, é só uma visita. Professora, Taiwan faz parte ou não da China? Como é que fica essa situação? Então, Fabiola, formalmente, Taiwan se entende como independente, mas nunca buscou essa afirmação em definitivo, até porque se autoproclamar em definitivo independente implicaria em acabar com a possibilidade de negociação por autonomia com a própria China. Então, basicamente, desde os anos 40, existe uma convivência, uma tentativa de diálogo entre essas duas regiões, né? A China entende Taiwan como uma espécie de província rebelde, uma região que almeja sua autonomia, enquanto Taiwan, embora se veja como um país, seja regulado de forma independente, tenha autoridades próprias e busque apoio internacional para isso, acaba não admitindo ou assumindo formalmente esse status. E é essa indefinição, inclusive, que gera toda a atenção. A China tem como um dos principais valores da sua política externa a ideia da política da China única, que pressupõe, que reconhece apenas Pequim como a fonte da autoridade do poder chinês, né? Então, a ideia é que desde a Revolução, desde o estabelecimento da República Popular da China, todo mundo que quer estabelecer laços diplomáticos ou comércio com Pequim precisa reconhecer o mando do Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos, diga-se de passagem, reconhecem o princípio da China única e, por essa razão, não estabeleceram formalmente relações com Taiwan. Mas é uma coisa assim, daquele tipo, todo mundo finge que não vê, porque embora os Estados Unidos preservem a política da China única e com isso tentem evitar desarranjos com Pequim, eles são os principais apoiadores militares de Taiwan, com envio de armas, inclusive, e mantém diálogo com essa região. Não é de agora que isso acontece com a Pelosi, isso já acontece há muitas décadas, né? Então, os Estados Unidos têm essa relação, digamos, ambígua. Agora, daí a afirmar efetivamente o direito de independência, a soberania de Taiwan, nós teríamos um capítulo novo, inédito, porque significaria romper com a política da China única. Me parece que isso que o Sakamoto trouxe à tona da eleição, da política doméstica americana, é importante, mas ainda assim pode haver o tiro pela culatra mais uma vez, porque, lembrando, o principal desafio do presidente Joe Biden no momento é a inflação, que já está elevada por várias razões, primeiro com a pandemia, a dificuldade das cadeias de abastecimento global, depois com a crise na Ucrânia, né, com a questão dos combustíveis, e eventualmente um desarranjo comercial, lembrando que Estados Unidos e China são parceiros muito importantes, pode sim atrapalhar ainda mais a vida econômica nos Estados Unidos, Fabiola.